Bem, pessoal, então para nossa aula 4, nós falaremos sobre topologia da reta. Bem, na verdade, nós falaremos um tema próximo da topologia, mas mais especificamente falaremos de métrica na reta. E vocês já vão ver o que é isso. Bem, nós vimos na aula 3 que os números reais, constituem um corpo e que nesse corpo valem essas propriedades que estão aqui. Para soma é grupo abeliano, para multiplicação nós temos todas as propriedades, inclusive essa propriedade 4, que diz que todo elemento não nulo tem inverso, isso é muito importante. E vale a distributividade e vale se o produto é zero, um dos dois é zero. Então nós vimos essas propriedades, vimos o que é um corpo. E agora nós vamos, dentro desse corpo, começar a explorar mais propriedades desse conjunto. Bom, essa propriedade que nós vimos, que é para todo elemento do corpo, elemento não nulo, existe o inverso, é aquele cara que você multiplica pelo elemento e dá a unidade, é fundamental estar atento para essa propriedade, então. Agora, o que nós queremos fazer, então? Nós vimos também na aula passada que dentro desse conjunto dos reais existe uma ordem total. Você consegue relacionar dois elementos através dessa ordem. Você sabe dizer se um é maior do que o outro, ou o outro é menor do que um, ou eles são iguais. Será a ordem total, lembra? Pois muito bem, então agora nós estamos pensando em falar da topologia, ver a topologia desse conjunto. Nós vimos na aula passada que os reais têm uma relação bionívoca com a reta, né? Uma reta, cada ponto da reta está associado a um único número real e um único número real, qualquer número real, está associado a um único ponto da reta. Essa é a relação bionívoca entre eles, nós vimos, e portanto nós podemos confundir o conjunto dos reais com uma reta numérica, né? Nós vamos fazer isso constantemente. Pois muito bem, então, a topologia desta reta. A topologia, nesse caso, gente, eu vou tratar de uma maneira bem rápida, né? Ela vai ser dada pelos intervalos abertos. A gente viu que é intervalo, então, o conjunto de intervalos abertos, todos os intervalos abertos da reta, constituem uma topologia para essa reta. A topologia é um conceito mais geral e a gente não vai trabalhar, pelo menos por enquanto, a menos que eu veja no futuro que é necessário, por enquanto nós trabalharemos muito no tema da topologia. Mas o que realmente estamos interessados em fazer nessa reta é estabelecer uma métrica. Agora sim, o que é uma métrica? Uma métrica é a capacidade de medir a distância entre dois pontos. Então, nós vamos medir a distância entre dois pontos e, com isso, nós estabeleceremos uma métrica, a capacidade de medir qual é a distância entre um ponto e outro. Então, consideremos dois pontos x1 e x2 em R, isto é, sobre a reta real, porque a gente sabe que cada ponto está associado com um ponto da reta, e nós definimos a distância entre x1 e x2 fazendo distância entre x1 e x2 igual, vou usar essas barrinhas aqui, módulo de x1 menos x2. E essas barrinhas querem dizer valor absoluto, ou seja, o valor sem o sinal, sempre positivo. Tá? O que resultar aqui é sempre positivo. Acho que todos já conhecem as barrinhas, então a distância de x1 até x2 é x1 menos x2 com essas barrinhas aqui, tá certo? Poderia ser também, gente, x2 menos x1, porque como independe do sinal, vai dar sempre o mesmo resultado. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, vamos ver a distância entre o menos 5 e o 3. Você sabe que o menos 5 está lá atrás do zero, 5 unidades para trás, e o 3 está lá na frente. Se você pegar do menos 5 até o 3, você tem 8 unidades, que é exatamente isso aqui. Ó. A distância do menos 5 ao 3 é o módulo de menos 5 menos, eu chamo aquele ali de módulo, menos 5 menos 3, que é menos 8, independe o sinal, porque eu tomo em valor absoluto, isso dá 8. Então, a distância do menos 5 ao 8
desculpa, do menos 5 ao 3 é 8. Tudo bem? Então, com essa métrica, gente, eu posso agora medir distância entre dois números, de um número à origem, e estabelecer equações e inequações associando essa distância, tá? Então, vamos ver então alguns exemplos resolveremos alguns exemplos e veremos a solução de forma geométrica na reta, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com esses aqui, ó. Represente em uma reta real o conjunto solução das equações e inequações abaixo, tá? Então eu vou representar a solução, o conjunto solução dessas inequações. Muito bem, gente. Então agora a gente quer resolver esses exemplos que estão aqui. Olha só, são exemplos bastante didáticos. Talvez muitos de vocês já saibam a resposta, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ver como é essa tal distância dada aqui, para a gente, a partir daqui, entender como surgem determinados conceitos dentro da matemática, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos resolver aqui alguns desses. Começando aqui pelo primeiro, tá? Então, vamos lá. Primeiro. O conjunto dos números reais que tem distância até o zero igual a 2. Então, gente, olha, não é muito difícil, né? Está aqui o zero. Quais são todos os números reais que têm distância até o 2, até o zero, igual a 2? Pessoal, o que eu estou perguntando é isso aqui, ó. Distância, os valores de x que até zero sejam iguais a 2. Tá? É isso que eu estou perguntando. Olha só. Quais são os x cuja distância até zero dá 2? Isso aqui, pessoal, por definição, que a gente viu agora há pouco, no que eu escrevi, é módulo de x menos zero igual a 2, o que implica em módulo de x igual a 2. Ok? Então, quais são todos os pontos que estão a uma distância 2 do zero? Ora, são aqueles que o módulo de x é 2. E quais são os caras aqui cujo módulo é 2? Ora, é evidente, né, gente? Acho que vocês já pegaram a ideia. É o 2, cuidado, porque são 2. E o menos 2. Tá? Esse cara aqui e esse cara aqui são todos os números que têm distância 2 do zero. Então, o conjunto solução são todos os x pertencentes aos reais, tais que módulo de x igual a 2. Tá? E representando graficamente são esses caras aqui, esse e esse. Tudo bem, gente? Por que eu escrevi? Porque você vai ler isso, mas tem que entender isso. Qual é a distância? Aqui está escrito a distância, quais são os x que têm distância até o zero igual a 2. Tá? Poderia simplesmente colocar isso aqui, módulo de x igual a 2. Aí você ia fazer a continha e dizer, é o 2 menos 2. Mas o que é isso? Ora, isso aqui são todos os caras que têm distância 2 até o zero. Por acaso são só esses dois. Tá? Entenderam? Muito bem, vamos adiante para o próximo. Então, vejam que já no próximo eu já não escrevo mais. Eu já coloco ali distância de x até o zero igual a 9. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que eu estou procurando todos os x cuja distância até o zero é 9. Ou seja, que o módulo de x menos zero seja igual a 9, o que implica em módulo de x igual a 9. E isso é o 9, isso implica que o nosso conjunto solução é o 9, menos 9. São esses dois caras que estão a uma distância 9 do zero, né, gente? Um vai estar aqui assim e o outro vai estar aqui assim. Tá? Pegaram a ideia? Então vamos mais um exemplinho aqui, rapidinho. O próximo. Aqui. Quais são todos os valores de x que estão a uma distância 3 do 2, ou que estão de distância do 2 igual a 3, tá?
Então, quais são todos os valores de x que estão à distância 3 do 2? Veja que agora eu vou fazer aqui, gente. Ó. Podemos fazer isso aqui. Ó. Aqui está o 0, sempre pensando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aqui, né? 6, tá? Então, gente, eu quero saber quais são todos os caras que estão... Então, gente, eu quero saber quais são todos os caras que estão a uma distância 3 do 2. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, quais são os caras que estão à distância 3 do 2? É esse aqui, que é o 5, e esse aqui, que é o menos 1, né? Tá vendo? Ó? Ok? Então, o que está escrito ali? Distância de x até 2 tem que ser igual a 3. Isso implica em módulo de x menos 2 igual a 3. Isso implica em módulo de x menos 2 igual a 3 ou x menos 2 igual a menos 3. Por quê? Porque o valor aqui dentro não interessa. Se ele for positivo, pronto, é esse. Se ele for negativo, pronto, é esse daqui. Daqui sai, gente, que x é igual a 5. E aqui sai que x é igual a menos 1. De acordo? Então, o que coincide com os valores que a gente tinha encontrado na reta aqui, né? Ó, a gente já tinha encontrado esses valores na reta. E aqui o desenvolvimento analítico mostrou que realmente são esses caras aí. Agora veja que aqui a gente tem, isso eram igualdades, são equações, aqui a gente já tem uma inequação. A pergunta muda, né, gente? A pergunta aqui é, quais são os x que estão a uma distância maior do que 2 do 1? Quais são os x que estão a uma distância maior do que 2 do 1? Certo? Entenderam? Então, vamos lá. Quais são os x que estão a uma distância de x até 1 maior que 2? Ou seja, gente, a gente já sabe o que é aquilo ali. É módulo de x menos 1 maior que 2. Bom, só um pouquinho. Então, x menos 1 maior que 2. Pessoal, vamos fazer isso na reta, tá? Então, vamos lá. Aqui está o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, menos 1. Tá? Vamos descobrir. Notem, pessoal, que lá, lembra lá da definição da relação de ordem? Aqui é só maior, não tem igual. Consequentemente, nós não vamos assumir a bolinha fechada, vamos deixar a bolinha aberta, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui está o 1. Aqui está o 1. Quais são todos os x que estão a uma distância do 1 maior do que 2? Ora, bolinha aberta, porque não pode ser. Bolinha aberta, porque não pode ser. E aqui você tem 1. Valor de x tem que ser maior do que 2 do 1. Então, tem que ser para cá e tem que ser para cá. A distância do x até o 1 é maior do que 2. A distância desses caras que estão aqui até o 1 é maior do que 2. Veja que aqui tem caras negativos, mas eu estou medindo a distância. A distância é um cara sempre positivo. Tá certo, gente? Solução são os intervalos de menos infinito até menos 1, união com intervalo de 3 aberto até mais infinito. Qualquer um desses caras que você pegar está a uma distância maior do que 2
do 1. Então, veja só, gente. Vamos fazer o último ali, tá? Mesmo raciocínio vou usar aqui embaixo. Ó. Então, módulo de x menos 1 menor do que 2, tá? Agora é menor do que 2. Vou usar o mesmo raciocínio. Vou botar aqui na reta. Vou fazer aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e menos 1 e menos 2. Tá, gente? Tem um menos aqui. Observe o seguinte. Quais são... Porque o que está dizendo aqui, gente? Quais são os valores de x que tem distância do 1 menor do que 2? É isso que está dizendo, isso que está aqui, ó. Quais são os valores de x que tem distância do 1 menor do que 2? Ora, os valores de x que tem... E outra, não está incluído o extremo. Então, aqui está o 1. A distância do x até esse 1 tem que ser menor do que 2. Aqui está o 3. Então, aqui bolinha aberta. Esse cara aqui dentro tem distância, bolinha aberta. E esse cara aqui dentro tem distância. Distância até o 1 dos valores de x é menor do que 2. Se pegar um cara aqui já é 2, alguma coisa. Se pegar um cara aqui já é 2, alguma coisa. Portanto, a solução é x pertencente aos reais, tais que x é maior que menos 1 e menor do que 3. Ok, gente? Com isso, vocês têm aí como manipular, trabalhar essas inequações. Só que você deve estar pensando, bom, mas se a coisa for complicada, vai ficar difícil ficar fazendo essa reta para achar a resposta, realmente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos buscar algumas propriedades dessa função de distância aqui que vão nos auxiliar a resolver esse tipo de problema. Com base nisso aqui que eu fiz, gente, ó, com base nesse resultado e nesse outro resultado que está aqui, tá? Então, são duas propriedadezinhas que não são difíceis de você verificar, que são a seguinte. Aí, olha só, o que está dizendo aqui aí? Quais são os valores de x que estão a uma distância de A menor do que ε, gente? É só olhar aqui, ó. Tá? Quais são os valores de x que estão a uma distância de A menor do que ε? É um número real, positivo, A é um número dado e x é o cara que estou procurando. Então, você coloca aqui, ó, o A, ok? Vamos botar aqui um pedacinho aqui, digamos que aqui esteja o tamanho ε, tá? Aqui você tem o tamanho ε, tá? Então, esse cara aqui, se esse tamanho daqui até aqui é ε, quem é esse cara que está aqui? A mais ε, tá certo? Se esse tamanho aqui é ε, quem é esse cara que está aqui? A menos ε, né? A mais ε pula para cá, A menos ε cai para cá. E olhem aqui e me digam, quais são os valores de x que estão à distância de A menor do que ε? Ora, aqui está o ε, que é o tamanho que eu peguei como referência. Onde é que estão os x, que a distância até esse A é menor do que ε? Ora, se você pegar um x aqui, gente, é claro que a distância daqui até aqui é maior do que o ε. Se eu pegar um x aqui, é claro que a distância daqui até aqui é maior do que ε. Então, os caras que eu quero estão aqui dentro. Aberto aqui, porque não tem igual, e aberto aqui. Tá? Então, os caras que eu pegar aqui dentro estão a distância de A menor do que ε, né? Então, qual é a resposta para isso daqui? Quais são os valores de x que estão a uma distância de A menor do que ε? Ora, são os x que são maiores do que A menos ε e menores do que A mais ε, né? Ó, menores e maiores. É isso que está dizendo aqui, ó. Ah, como é que eu faço para chegar naquilo que está ali? Você soma A, subtrai A aqui e aqui. Subtrai A geral vai ficar menos ε, x menos A mais ε. Tá? Só subtrair A em todos.
Como essa é a igualdade, a gente já sabe das propriedades que a gente provou para o corpo, que você pode subtrair a geral aqui em todo mundo, tá certo? Permanece a desigualdade. E essa segunda propriedade consiste no seguinte, olha só, é mais ou menos a mesma ideia, gente, só que agora vai inverter, né? Lógico. Então, veja só, a pergunta que está se fazendo é: quais são os x que estão a distância de A maior do que um epsilon dado? Maior. Então, cara, é só a gente seguir a mesma linha de raciocínio, né, gente? Vem aqui, faço essa reta, coloco um A aqui. Se eu chamar isso aqui de epsilon, aqui é epsilon, aqui assim é epsilon, aqui vai estar A mais epsilon, aqui vai estar A menos epsilon, né, gente? Aqui está o A, você soma epsilon, cai aqui, subtrai epsilon, cai aqui. E agora eu pergunto a vocês, onde estão os x tais que a distância de x até A é maior do que epsilon? Ora, se tu pegar um cara aqui, a distância até esse A é menor do que epsilon, né? Então, ele tem que estar para cá e tem que estar para lá. Tá certo, gente? Portanto, os x que tem distância maior do que epsilon estão aqui. Bolinha aberta, aqui. Bolinha aberta, aqui. Pessoal, notem que isso aqui não é e, né? Um cara não pode estar aqui e aqui. É diferente do anterior. O anterior você tinha um cara aqui. Então, ele é maior do que esse e menor do que esse, certo? Ele é maior que esse e menor que esse. Mas um cara que está aqui, ele não é menor que esse e. Não tem um e aqui, é um ou, né? Ou ele é maior do que esse, ou ele é menor do que esse, tá certo, gente? Então, onde estão os x, tais que a distância até A é maior do que epsilon? X é menor que A menos epsilon, ou x é maior que A mais epsilon. E aqui novamente, né, gente? Basta somar A ou subtrair A, vai ter x menos A menor que menos epsilon, ou x menos A maior do que epsilon, que pega esse lado e esse lado, tá bom? Estando visíveis essas duas propriedades, nós já podemos utilizá-las para resolver problemas de desigualdade em equações no futuro, né? Então vejamos como é que nós podemos agora resolver inequações, desigualdades, usando essas propriedades. Nós já resolvemos aqui até essa daqui, sobra essas duas. Vamos resolver essa e essa, tá bom? Então vamos lá, solução. Vamos começar por essa que está aqui. Módulo de x menos 8 maior que 4. Isso implica em, pela propriedadezinha que a gente viu, que vocês entenderam bem, eu devo ter x menos 8 menor que menos 4. Notem, opa, botei até o epsilon aqui, tá vendo? Porque o 4 faz papel de epsilon, mas não é epsilon, né? É 4. Então, x menos 8 tem que ser menor que menos 4, ou x menos 8 tem que ser maior que 4, né? A parte da frente ou lá a parte de trás. E daqui sai, gente, ó, que x tem que ser menor que 4, passo para cá somando, vocês já sabem disso, já vimos. Ou x tem que ser maior, passo para cá somando, que 12, né? Passa para cá, 4, 8, 12. Tá? Então, aqui a solução é x pertencente aos reais, tais que x menor que 4, ou, atenção, é ou x maior que 12. Se vocês puserem isso na reta, vão ver exatamente aquilo que eu mostrei antes, tá bom? Agora vamos para esse último aqui. Notem que esse último envolve mais coisas, né? Aí vocês vão ver melhor como se pode usar as propriedades
como nós podemos usar as propriedades para tentar resolver isso que está aqui, né? Então, olha só. Olhando para isso aqui não é tão simples, tá, gente? São dois valores absolutos envolvidos. Então, olhando daqui para lá, vou mudar agora, vou ter assim, ó, 3x menos 1 é menor que x menos 2, tá? Olhando daqui para cá, a gente pode usar aquela propriedadezinha que diz o seguinte: 3x menos 1 tem que ser maior que menos módulo de x menos 2. E 3x menos 1 tem que ser menor que módulo de x menos 2. Tá, gente? Ó, 3x menos 1 tem que ser maior que menos isso e menor do que isso, né? Olhem lá, porque esse cara aqui está fazendo o papel de A, né? Esse cara aqui está fazendo o papel de A. Ou melhor, de epsilon. Esse aqui vai ser 1/3 papel de A, tá? Aqui você vai ter o seguinte, você vai ter duas condições, ó. Tem duas condições, tá? Você tem a condição menos x menos 2 menor que 3x menos 1. E, atenção para os conectivos aí, é e, do outro lado, 3 módulo de x menos 2 maior que 3x menos 1. De acordo? Então, agora a gente tem duas desigualdades. Notem que isso aqui pode ser assim, ó. Pode ser reescrito dessa maneira. Módulo de x menos 2 maior que menos 3x mais 1 e módulo de x menos 2 maior que 3x menos 1. Então, esse é o problema que nós temos que resolver, tá, gente? O detalhe, o que eu fiz aqui? Passei esse cara para esse lado trocando o sinal, passei esses caras para o outro lado trocando o sinal. Ou, para aqueles que quiserem, multipliquei tudo por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, inverte essa desigualdade que está aqui, tá? Ok? Então, gente, agora o que nós vamos fazer para resolver essa desigualdade que está aqui é resolver isso que está aqui, ó, tá certo? Pois muito bem, isso não é tão simples, nós vamos fazer agora, estejam atentos que aqui, ó, não esqueçam, aqui tem um e. O que significa esse e que eu não coloquei agora, eu coloquei agora? Ora, esse e significa que o cara que resolver aqui também tem que resolver aqui. De novo, o que significa esse e? Significa que o cara que resolve aqui também tem que resolver aqui, tá certo? Então agora a gente vamos à solução disso que está aqui. Muito bem, pessoal. Então, nós queremos resolver quando a distância de x a 2 é maior do que a distância de x a 1/3, né? Dividir por 3 aqui é 1/3, tá certo, gente? Ou de 3x até 1, tá? Então, esse é um problema de distâncias, né? Você está medindo entre duas distâncias e quer saber quando essas distâncias, está comparando duas distâncias e quer saber informações sobre essa comparação de duas distâncias. E isso te levou para esse sisteminha que eu fiz na aula passada, no quadro passado, e agora a gente vai resolver isso que está aqui, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós temos que resolver, e lembrando que é muito importante, não se pode esquecer esse e aqui, né? Um e, quer dizer, os caras que resolvem aqui também precisam resolver aqui, tá certo? O cara que serve para essa inequação também deve servir para essa inequação, porque tem um e aqui. Então, pessoal, olha só, vou chamar isso aqui de I
isso aqui de 2i, tá certo? Então, começamos por i aqui, ó. Módulo de x menos 2 é maior do que menos 3x mais 1. Isso aqui implica, pela propriedade que a gente viu, que x menos 2 deve ser maior do que menos 3x mais 1, ou menor, né? X menos 2 é menor do que 3x menos 1, que é menos ele. Olhem a propriedade lá para vocês estarem, caso tenha alguma dúvida. Então, vou passar esse 3x para cá, esse 2 para lá, vai ficar x mais 3x maior do que 3, porque vai passar esse 1 com esse 2 que foi somando. Então, gente, aqui nós temos ou x, esse cara vem para cá, menos 3x, menor do que menos 1 mais 2. Esse 2 passou para cá. Procurem manter, novamente, vamos manter sempre o conectivo, 4x maior que 3, ou, do lado de cá, menos 2x menor que 1. Finalmente, aqui eu vou ter x maior que 3/4 ou x maior que menos meio. Atenção, pessoal, esse menos 2 veio aqui para baixo, consequentemente, esse cara aqui virou, tá certo? Então, pessoal, olha só, primeiro eu tenho, na primeira condição, a condição I, me dá esses dois caras, que é um ou. Agora eu tenho esse e, portanto, fica aqui a outra condição, né? Agora vamos lá, condição 2i. Condição 2i é a seguinte, olha lá. É isso aqui, né? Então vai ser assim, ó, x menos 2 maior que 3x menos 1 ou x menos 2 menor que menos 3x mais 1. Tá? Então, isso aqui vai nos levar para a seguinte situação. Vou passar esse cara para lá e esse cara para cá. Vou ficar com... Aqui vai passar menos, vai ficar menos 2x maior que esse cara vem para cá, positivo, 1. E daqui sai que x tem que ser menor que menos meio. Ou, né? Tá aqui, gente, ó, esse x, esse menos 2 passou para cá, inverteu de novo esse sinal. Ou aqui, esse cara vai vir para cá, esse vai vir para lá. 4x é menor que 3, tá? Ó, esse vai para lá, esse vai para cá. Isso aqui implica em ou esse cara passa para cá, x é menor que 3/4. Tá? Então, pessoal, olha só, olha a situação que nós chegamos. Eu tenho que x tem que ser maior que 3/4 ou x tem que ser maior que menos meio, ou x menos 2 tem que ser maior que 3x menos 1, o que nos leva a que x tem que ser menor que menos meio, ou x menor que 3/4. Então, eu tenho essas duas condições, e agora vamos juntar essas condições, tá? E como é que a gente faz isso? Vamos botar aqui em cima, ó. Então, vamos lá. Aqui em cima. São duas, né? Essa ou essa. Então, vamos pegar a primeira. X maior que 3/4. Esse, como tem esse E aqui, gente, E, essa daqui. X menor que menos meio. Pergunto a vocês, pessoal. Quais são os valores de x que são maiores que 3/4 e menores do que meio? Conclusão, não existem, né, gente? Não tem nenhum x que é maior que 3/4 e menor do que meio.
Então, vamos tentar outra. X é maior que 3/4 e x menor que 3/4. Que é esse outro aqui. De novo, quais são os x que são maiores que 3/4 e menores que 3/4? Claro, gente, que não existe, né? Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui o último. Agora, pessoal, já testei esse, né? Infelizmente, com esse aqui eu não consegui ninguém. Vamos tentar esse daqui. X maior que menos meio e x menor que menos meio. Quais são os x que são maiores que menos meio e menor que menos meio? De novo, não existe. Então, vamos para o último. X maior que menos meio e x menor que 3/4. Ah, opa, finalmente, né? Existe x que é maior do que menos meio e menor que 3/4. Essa é a nossa solução. Solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x é maior que menos meio e x é menor que 3/4. Pessoal, sempre que vocês fazem alguma coisa assim, mais ou menos complexa, longa, cansativa, é bom você testar para ver se você está mais ou menos dentro, coerente com o que você encontrou. Você quer que isso seja maior do que isso. Você está me dizendo que o x que for maior que menos meio e menor que 3/4 vai satisfazer isso aqui. Será, por exemplo, aqui dentro eu tenho o zero, né? O zero está aqui no meio. Bota zero aqui, ó, vai dar módulo de menos 2 maior que menos 1. Tá razoável, né? Porque vai dar 2 maior que 1, tá bom. Por outro lado, se você pegar, por exemplo, aqui o 1, o 1 está aqui fora, não está aqui como solução. Coloca 1 aqui, vai te dar 1. Maior que bota 1 aqui, vai dar 3 vezes 1, 3, menos aqui vai dar 2. Ó. 1 não é maior que 2. Então, isso te leva a ter uma certa segurança do que você fez. Então, procurem fazer isso. Sempre que fizerem um resultado relativamente complexo, procurem testar, para ver se está razoável, tá bom? A aula está ficando longa, eu vou encerrar por aqui e a gente continua nos exercícios. Eu faço mais alguns desses para vocês irem se acostumando, tá? Então tá bom, vejo vocês nos exercícios.